Nem só de trabalho vive o homem, né, amor? A gente tá aqui indo para um final de semana delicioso nas montanhas capixabas e basicamente é o momento da gente olhar pra gente, enquanto o relacionamento é um momento super importante, mas também eu tirar um tempinho para poder refletir um pouco mais sobre a empresa, sobre o momento que a gente está, como é que a gente direciona um pouco mais sobre os nossos negócios e a partir daí começa a se desenvolver mais. E eu quero compartilhar um pouco desse final de semana, porque eu sei que tem algumas reflexões que podem impactar o seu negócio. Mas antes disso, primeiro, Flamengo tem que ganhar e a gente tem que chegar nesse lugar maravilhoso. Partiu! Calma, calma. Bora! Trabalhar duro é muito importante, eu sempre prezei por isso na minha vida, mas eu confesso que parar esse momento, com essa vista, estando aqui com a minha namorada, me faz refletir várias coisas que são muito importantes para minha jornada e para minha contribuição dentro da empresa. Esse é o momento no qual eu paro aqui e olho e reflito sobre os números da empresa para entender um pouco mais do que a gente fez de certo nesses primeiros 6 meses de 2025 e o que a gente tem que aprender com isso para poder propagar para os próximos 6 meses. E não só isso, é claro que eu tiro esse momento para também ficar junto com a minha namorada, olhar um pouco mais para esse momento a dois, fazer o nosso planejamento, que é super importante estar em linha com o que eu estou desenhando para dentro da minha empresa, porque sem ter esse equilíbrio, certamente eu não vou conseguir conquistar tudo aquilo que eu desejo. Então eu quero compartilhar com você nesse vídeo um pouco mais sobre o que eu vi dentro desses primeiros 6 meses que eu gostaria de transmitir para que você pudesse aprender a partir de investimentos que eu fiz, a partir de erros que eu tive, para que você encurte o caminho dentro da jornada, dentro da sua empresa, para que você não gaste esse tempo e dinheiro que eu já gastei. Então vamos lá, a primeira coisa que eu trouxe aqui dentro dessa reflexão é olhar primeiro para os produtos. Algo que eu não fazia lá atrás e que eu vejo que a gente reformulou esse ano para entender um pouco mais é sobre a nossa precificação. Ou seja, quando a gente olha e entende quanto custa a hora de cada colaborador, quando a gente entende quanto custa para fazer um designer, qual que é a função do designer, o designer 1, ele vai fazer quantas tasks por mês, quantas tasks ele consegue contribuir para um squad, quantos criativos ele vai fazer. Baseado nisso, eu consigo entender quanto que custa, na média, a hora dessa pessoa para minha empresa. Avaliando isso, eu consigo precificar melhor e entender muito melhor, com muito mais profundidade, o quanto eu posso pagar por cada cliente que entra dentro do meu negócio. E essa parece uma métrica boba que a gente geralmente não olha, principalmente quando está no início da jornada, mas quando você vai rompendo a barreira de 50 clientes, 60 clientes, 70 clientes, 300 clientes, como a gente tem aqui dentro da Turbo, eu posso te dizer que isso faz completamente diferença, porque você vai entender o momento que você pode flexibilizar para terceirizar esse serviço, ou então que você vai internalizar e contratar mais pessoas, e aí sim você conseguir ter mais margem. Por outro lado, eu estou olhando muito para outras linhas de receita aqui dentro da Turbo. Olhando para dentro do nosso negócio hoje, eu percebo o seguinte: a gente sempre teve o produto de gestão de performance como cargo-chefe da nossa empresa. Ou seja, o produto mais vendido e mais operado, onde eu tenho mais operadores, é a gestão de tráfego propriamente dito, que inclusive você pode prestar esse serviço e deve estar vendo esse vídeo, porque isso é o serviço que tem como chave aí dentro da sua empresa. Mas o que eu venho percebendo é que uma tendência dos meus clientes é que eles não precisam tanto mais de trocar de gestor de performance, uma vez que a tecnologia está cada vez mais fácil de ser operada. E se essa é uma verdade, eu preciso, enquanto empreendedor, me adaptar rapidamente para que eu não perca foco em entregar melhor para o meu cliente resultado. E para entregar melhores resultados, eu venho batendo muito na tecla aqui dentro do canal e falando com outras pessoas que inclusive vão lá dentro do meu direct me fazer pergunta, trocar uma ideia. Eu percebo que gerar o resultado é a única coisa que vai fazer com que o seu cliente fique com você por muito tempo. Olhando para isso, o que eu venho percebendo que é o produto que a gente está transitando? Primeiro, o GCD Creator, ou seja, a gente
gente vai gerar apenas anúncios e ativos para os nossos clientes, focado em anúncios sem caras de anúncio. Inclusive, essa é a nossa principal headline, essa é a nossa principal big idea para dentro da área de UGC e Creator, onde a gente vai buscar pessoas para criar ativos para essas marcas e, naturalmente, o que eu vou fazer é montar esse pool e vender para o cliente diretamente o ativo. O cliente não precisa se preocupar com nada em relação a isso. Um produto que lá atrás a gente começou cobrando R$1.500, hoje tranquilamente no pacote inicial eu consigo cobrar R$3.000. Inclusive tem outros clientes que me pagam aqui 12, 15, 16 mil reais para gerar e criar apenas anúncios sem caras de anúncio. Naturalmente eu preciso de ter uma cópia, eu preciso pensar na estrutura, mas é uma entrega extremamente robusta e que vai gerando valor para o meu cliente final. Por exemplo, eu atendo muitos donos de e-commerce hoje e entregar esses ativos para donos de e-commerce é algo que tem feito muita diferença e tem feito esses clientes ficarem mais vezes aqui com a Turbo. Por outro lado, quando eu vou olhar para outro serviço que eu venho prestando e venho implementando com cada vez mais frequência, é inegável eu falar com você de CRM. Ou seja, quando a gente olha a jornada de vendas do meu cliente, eu percebo que a maioria das pessoas que estão hoje dentro da minha base, elas não utilizam de CRM. E quando eu falo de CRM, eu não quero pensar apenas em instalar uma ferramenta. Ah, você instala qual ferramenta, Vitor? Ah, como? Go High Level? O que você faz aí dentro da sua empresa? Bom, quando eu olho aqui dentro do nosso negócio, eu estou muito pouco preocupado sobre a ferramenta, eu estou mais preocupado em entender se aquela ferramenta, que inclusive às vezes o cliente já tem, eu posso adaptar para gerar mais valor para ele, para recuperar uma venda, para comunicar com aquele cliente de forma constante. Então, para pensar comigo, quantos leads geralmente um cliente gera por mês? E na minoria das vezes, esse cliente ele vai converter todas essas oportunidades em clientes reais. Então ele está deixando a maior parte daqueles leads frios esfriarem e abaixarem a mão e irem embora em busca de outra solução. Quando a gente pensa em CRM, eu estou mais pensado na estratégia de CRM. Ou seja, eu vou criar réguas de comunicação para esse cliente poder ativar toda a base que ele tem, transformar aqueles clientes em clientes ativos que vão levantar a mão, que estão em busca da solução dele e naturalmente vão poder comprar essa solução. Por que eu acredito tanto nisso? Porque isso tem feito o jogo da Turbo aqui mudar. Então a gente gera aproximadamente de 1.000 a 1.200 leads todos os meses. E quando a gente olha para CRM, a gente melhorou muito a nossa performance quando a gente se preocupou em fazer Sales Ops, ou seja, pensar nas soluções de vendas atrelado ao CRM como um todo. Então definitivamente você deveria olhar para isso, para você implantar e vender para os seus clientes que você já tem hoje. Então, se você já tem um cliente hoje, se você já tem um cliente de e-commerce, pensem em Creator, pensem em instalar um CRM e trazer as estratégias de CRM para esse cliente. Por outro lado, quando eu falo de CRM, quando eu falo de UGC, não necessariamente você precisa fazer agora. Mas é importante você trazer essa consciência sobre essa jornada que pode ser muito melhor desenhada para o seu cliente. E pensando nisso, quando eu olho para a jornada de vendas, eu percebo que o uso de inteligência artificial, por mais que seja algo que as pessoas estão falando com muita frequência, aplicando pouco, tem feito muita diferença. Primeiro, para a Turbo, então eu falo muito da Turbo porque eu invisto muito dinheiro em aquisição todos os meses, eu tenho um time relevante, eu entendo das soluções e quando eu coloco a IA dentro do meu processo, eu percebo que eu consigo converter mais. Então a IA, ela vem desde a análise de uma reunião, ela vem desde a qualificação dessa venda, ela vem desde um relatório personalizado que eu recebo, e isso faz completamente diferença na minha jornada de vendas. E sem dúvida, se eu pudesse te dar uma dica, é entender um pouco mais de AI, N8N, as soluções que você tem ali pré-buildadas que são fáceis de plugar e você trazer para dentro da jornada de vendas do seu cliente. Então a gente tem um caso aqui dentro recentemente de um e-commerce que ele tinha pouca recuperação conversacional, ou seja, ele utilizava do time de vendas dele para poder fazer uma recuperação, aquela coisa manual, a primeira mensagem ia, e aí ele não tinha mais continuidade na conversa. Quando a gente implementou IA, a gente teve um aumento de 30% nas vendas desse e-commerce, que já faturava mais de 1 milhão por mês utilizando as nossas estratégias. Então, quando a gente traz IA, quando a gente traz soluções que de fato fazem diferença na jornada do meu cliente, eu paro de ser aquela pessoa que está competindo apenas para falar de tráfego pago, para falar de gestão de tráfego.
diálogo, eu começo a me posicionar com o meu cliente como um gestor de fato de performance, como alguém que olha para dentro do funil dele. E isso faz muita diferença porque todas as vezes que eu entro numa reunião ou meu time entra dentro de uma reunião, a gente pergunta sobre cada uma das etapas, seja de uma pessoa que gera lead, seja de um e-commerce, seja de um negócio local. A gente sempre está preocupado com a jornada de vendas. E entendendo um pouco mais sobre a jornada de vendas, eu olho para aquilo e falo, opa, eu preciso melhorar aqui nesse momento a minha landing page, eu preciso de ter um connect rate melhor, eu preciso de ter uma copy melhor na minha página, porque nesse momento o gargalo está aqui. E aí, por outro lado, quando a gente olha para o final do funil, as pessoas não têm recompra. Por exemplo, uma empresa que presta serviço. A gente tem aqui um prestador de serviço que é de limpeza de sofá, por exemplo. Esse cara, ele tem apenas clientes que compram a primeira vez, mas não compram recorrentemente. Qual que é o problema disso? Ele precisa entender um pouco mais sobre a jornada de recompra desse cliente. É a partir de 1, 2 anos? Ou então eu posso tentar antecipar isso para 6 meses? E antecipando para 6 meses, o que eu, enquanto empresa, posso trazer de solução para essa pessoa e essa pessoa comprar de mim para que ela lembre aquele cliente dela que ela precisa comprar de novo, e ele comprando de novo, ele coloca mais dinheiro no bolso do meu cliente, e colocando mais dinheiro no bolso do meu cliente, naturalmente esse cliente fica mais tempo comigo. Para pensar. O cliente, ele quer isso de você. E ele quer isso com agressividade, porque ele quer uma pessoa pensando na jornada de vendas dele. Ele quer alguém que tenha a cabeça realmente de estratégia. Ele quer alguém que coloque dinheiro dentro do bolso dele. E essa pessoa precisa ser você, porque senão essa pessoa não vai conseguir comprar novamente, e se ela não tiver bolso suficiente, ela provavelmente vai sair. E aí a gente vai ter um problema, assim como eu tive lá atrás, que é o problema do churn. A gente tem muitas pessoas entrando porque a gente entende muito de vendas, a gente vive vendas, a gente é maluco por isso, mas por outro lado, o que acontece? Eu tenho um problema por não entregar resultado para o meu cliente. E esse é o principal ponto que a gente tem que se preocupar, olhando para as coisas que eu estou olhando aqui, olhando para minha reflexão, olhando para minha DRE, olhando para o meu planejamento dos próximos 6 meses, sem dúvida, eu preciso olhar para resultado para o meu cliente. Por mais óbvio que seja isso, você precisa entender da jornada. Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre UGC, sobre como que eu faço isso aqui dentro, o Roberto, que é meu sócio, criou um curso, de fato, um curso. Eu estou te vendendo aqui um curso. Se você quiser, não faz sentido nenhum se isso não gerar valor para você. Você pode clicar no link aqui abaixo. É um curso sobre como a gente faz para encontrar o UGC, quais são os contratos que a gente tem, todo o nosso processo entregue para você por um preço de fato razoável. Então, se fizer sentido, clica aqui e compra. Para finalizar essa reflexão, olhando para os próximos 6 meses, eu estou olhando muito para custo de aquisição de clientes. Eu comecei falando isso e quero terminar falando isso porque essa é a principal alavanca dentro do nosso negócio. Eu preciso entender qual que é o meu canal principal que tem menor custo de aquisição, ou seja, eu preciso refletir aonde que eu consigo adquirir clientes mais barato possível e aonde esses clientes ficam mais tempo possível. Com análise de dados, com AI, eu consigo fazer perguntas, eu subo minha base de dados, eu pergunto para o ChatGPT e começo a entender, opa, quem são os clientes que eu tenho menor custo de aquisição e quais são os clientes que eu tenho maior retenção olhando para trás. Então, a maioria das agências tem um LT médio, ou seja, um tempo médio de contrato que o cliente começa a pagar até o fim do contrato de 5 a 6 meses. É normal, eu já conversei com as maiores agências do Brasil e eles têm isso daqueles que praticam o mesmo serviço do que a gente. E eu percebo que quando a gente começa a analisar isso, a gente consegue ter mais dinheiro no bolso porque eu consigo analisar o CAC, ou seja, aonde que eu pago mais barato para adquirir um cliente e aonde ele fica mais tempo comigo. Olhando para isso, o que eu tenho percebido e tenho olhado agora, nos últimos 3 meses, isso tem mudado muito dentro da nossa empresa, que as soluções de inteligência artificial têm sido o cargo-chefe dentro das nossas soluções de venda. Por que eu estou falando isso com você e por que você deve olhar para isso com carinho? Porque hoje, quando a gente olha o custo de reunião agendada, custo de reunião realizada, todas as métricas comparando com o custo de aquisição de funil geral, funil de creator, que são funis que a gente roda em paralelo, eu percebo que esse funil tem me trazido muito mais clientes, inclusive clientes com maior ticket médio. Olhem para isso com muito carinho, porque é isso que provavelmente eu e os meus sócios nós vamos investir mais a partir de agora em trazer soluções de inteligência artificial voltado para performance. Seja qual ela for, a gente vai olhar mais para isso, porque isso provavelmente vai trazer o maior LT na curva, ou seja, esses clientes que entram com essas soluções
vão ficar mais tempo aqui com a gente. Eu me preocupo muito em falar isso com você, porque eu tô aqui olhando pra você e vendo que, cara, eu gostaria de estar vendo esse vídeo, de aprender, porque esse é o nível de profundidade que eu gostaria de trazer nesse tipo de reflexão. Então, pra eu fechar esse vídeo aqui com você, pra gente fazer um review geral, cara, é muito importante você trabalhar pra caramba, eu acredito muito nisso, mas tirem momentos pra vocês refletirem sobre a operação de vocês, sobre o que vocês estão fazendo e se isso tá fazendo sentido. Segundo ponto, olhem pra outras linhas de receita dentro da empresa de vocês, olhem pra como vocês podem vender um pouco mais para os mesmos clientes, olhem pra CRM, olhem pra UGC e olhem pra AI. Essas são de fato as soluções que te colocam em um patamar de diferenciação. E por último, eu quero te dizer, tenha os dados na sua mão para você analisar custo de aquisição de cliente e LTV na curva, porque esses são os dados mais importantes dentro do seu negócio, claro, juntamente com EBITDA, com faturamento, com crescimento e com outras análises que são super importantes para o seu negócio. Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo sendo gravado em um local completamente diferente, eu particularmente adorei gravar aqui porque, cara, esse contato com a natureza me deixa muito feliz, me deixa muito mais autêntico nas coisas que eu faço, me deixa, inclusive, mais criativo. Anotei várias ideias para eu poder gravar aqui posteriormente, mas olhe para isso com muito carinho, porque isso vai te colocar num patamar de diferenciação. Então é isso, um forte abraço e tchau!